Faz tempo que eu não dou aula. E aí, seu José? Sarou? O senhor e seu Deus combinaram? Mesma pescaria, mesma purificação? Está mal contada essa história. É. Hoje são 2 ensinamentos. E o interessante é que o segundo ensinamento casa-se muito com o ensinamento que foi lido hoje no culto matinal e vesperal. Como salvar a pessoa má? Ao ouvir a conversa de pessoas que são consideradas eminentes neste mundo, demonstro admiração, mas não acredito naquilo que dizem, embora não o demonstre. A pessoa então pensa que conquistou a minha confiança e expõe o projeto que tem em mente. Aparentemente concordo com o plano exposto, mas caio fora quando está quase concluindo o plano. Considero que esta maneira de agir é melhor. Quando isto ocorre, eles pensam que alguém que está próximo de mim tem má vontade e que por isso o plano não foi concretizado. Isto é bom, porque o ser humano tem que se tornar de tal maneira atento, de modo que seja impossível ser ludibriado pelos outros. O homem mau é difícil de ser ludibriado, mas o que queria dizer é o seguinte: mesmo os homens bons devem se tornar impossíveis de serem ludibriados. Normalmente os homens maus tornam os homens bons joguetes em suas mãos, mas eu, ao contrário, manejo facilmente os homens maus. Portanto, utilizo os homens maus, pois eles são muito úteis para a obra de Deus. Houve muitas pessoas más que foram úteis para a nossa igreja. Portanto, se pessoas me aconselham que fulano tem má reputação, eu não penso assim. Cumprimento quando necessário e, afinal de contas, ele está cumprindo um serviço nada desprezível. Em síntese, se a pessoa vem para nós, é porque Deus precisa dela e as encaminha até nós. Por este motivo, o fato das pessoas julgarem as outras é um grande erro. As pessoas dizem: cuidado, ele não tem boa reputação, é melhor não deixar entrar no templo. Mas isto não é verdade. As pessoas que são assim, tão más, precisam, na verdade, se tornarem pessoas dignas e boas. Para isso é necessário o poder da religião. Atualmente o mundo está tão ruim que o homem mau está disseminado por toda a parte. O homem mau existe porque ele é necessário. Na nossa sociedade, ele é tão necessário quanto o lixeiro ou o varredor de ruas. Não adianta você não gostar dessas pessoas. Dizem que para controlar homens maus, nada é melhor do que outros homens maus. Por exemplo, existem muitos policiais e pessoas que atuam direto ou indiretamente na justiça que são más. Às vezes piores que muitos criminosos, mas acho que tem que ser assim para colocar o homem mau em xeque. Portanto, o homem mau é necessário. Quando parece que os outros estão errados. Procuro ser visto por Deus, mas não me importo com os olhares dos homens. Esta é a verdade. Portanto, a maneira de pensar é se mostrar somente para Deus, agradar a Deus e contentar-se com isto. Pensando assim, sempre teremos grande proteção de Deus. Mas isto não é tão fácil para os outros devido a diversos costumes e hábitos. Quando a pessoa chega a este nível, não critica as pessoas, a igreja e não deixa sair uma única palavra ruim da boca. Pode pensar o que quiser, porque Deus concede liberdade de pensamento. Mas certas coisas não se deve falar ou fazer. Normalmente, por causa de sentimentos repentinos, a pessoa se manifesta de maneira impulsiva, diz e faz coisas que não se deve. Mas, quando não fala, controlando este impulso, descobre depois que foi bom que não falou ou agiu. Às vezes, dizemos que aquela pessoa é ruim, mas muitas vezes nos arrependemos de tê-lo dito. Este é o ponto focal da fé. 2 ensinamentos simples, né? Esse de salvar a pessoa má, né? Isso aqui também entra muito do julgamento, né? Os nossos olhos são criminosos às vezes, porque nossos olhos enxergam aquilo que o seu coração
está cheio. Se eu falar que fulano e apontar Beltrano e Cicrano, eu estou fazendo aquilo que o meu coração está mais cheio. É amargura, é raiva, é nojo, é repugnância, é o que for. Só que quando você entra num nível de salvação, no processo de querer ser um servidor, vamos colocar no nosso caso, não tem espaço para isso. É a parte mais difícil. É você ser uno com Deus. Não tem bom e mal. Né? Anos atrás, a gente, no começo da Arte do Jorei, apareceu muita gente. Assim, que tinha as duas facetas. Os bonzinhos e os malzinhos. A gente não é besta. Mas, como o Mestão está fazendo aqui, foram necessários. Veja bem, a Arte do Jorei nasceu por quê? Porque um jovem meteu a cara e falou, vamos abrir que eu vou correr atrás, eu vou fazer, e correr atrás, ofereceu a empresa dele, fez um monte de coisa. Depois ele saiu da Arte do Jorei. Ele é mau? Ele cometeu os erros dele profissionais na vida dele pessoal. Até chegou a usar o nome da igreja para justificar alguns erros dele. Mas se não fosse ele, a Arte do Jorei não estaria aqui hoje. Ele é mau? Eu não posso ter essa visão. Vieram pessoas também que queriam usar a igreja para poder fazer carreira. Carreira profissional, mas não como religioso, empresarial mesmo. Conhecendo pessoas que eu conheço e tudo mais tal. Mas essa pessoa ajudou a fazer o estatuto da igreja. A colocar um regimento interno. Ele é mau? Não, ele foi útil até um certo ponto. Se ele vai ser salvo ou não, isso não compete a nós. Não compete a nós. Né? No começo, quando nós ficamos independentes, em 2007, as pessoas tomaram um susto. Né? Porque a gente largou o Templo Luz do Oriente, e só quem estava no meio sabe os motivos, mas eu não briguei, não fizemos nada. Né? Mas aconteceram coisas lá, mas se não fossem eles, também a gente não estaria aqui hoje. Até as pessoas que quiseram aprontar com a gente. Né? Mas nós crescemos bastante. Mesmo entre nós também teve pessoas que não queriam nem pensar em sair da arte de lá do tempo. Mas estamos aqui. Véio. Então esse ponto de ver quem é bom e quem é mau, a gente tem que ter muito tato. Vem pessoas que entram aqui. Já vieram de tudo, com conversa, com isso, que eu sou, que eu faço, que eu vejo, eu aconteço. E eu tenho que ouvir. Eu ouvir não significa que eu fui convencido. E as pessoas às vezes pensam que eu sou besta. Que eu sou manipulado. Quem me comanda é Meixo Sama. Não é a opinião de A, B ou C. Eu não vou pela opinião dos outros. Eu faço o que está vindo, está acontecendo. Né? Se a opinião é boa e é concernente com o que vai ser feito, pode ter certeza que vão fazer. Eu nunca disse não. Não é? Eu nunca disse não aqui na igreja. Vamos embora, vamos fazer. Se não der certo, nós aprendemos a lição e não vamos fazer novamente. Eu estava conversando, não lembro com quem esses dias, acho que foi com o Messio Ailton ontem. Nós aqui já tentamos fazer muitas coisas que nós trouxemos da Messiânica Mundial da nossa época do Jorei Center, que lá no nosso Jorei Center, que era o Parque São Lucas, funcionava. E muito bem. Hã? Foi? Ah, foi que eu me esqueci. Mudei só o... quase ali. Né? Então, a gente tentou fazer da Jorecai. Aqui funciona? Não. Tentamos fazer... que nós fazíamos lá. Aqui funciona? Não. São características diferentes. Não dá para trazer algo que não funciona aqui. Porque a característica aqui é o quê? Aqui é mais... Você quer aprender? Então venha, busque. Eu te dou alimento. Você se alimenta. Poxa, o que é isso aqui? Você pergunta. Então existe essa troca. Um membro na arte do Jorei, ele fica bom depois de 1 ano. Desde que ele busque isso. Se ele não buscar, ele vai ser mais um. Ele tem que fazer a diferença. Por isso que o modo de servir na arte do Jorei, ele é mais demorado. Mas ele é mais... como é que eu vou dizer? Oi? Ele é mais preparado, mas ele dá mais alicerce para a pessoa.
né? Então, vão vir pessoas, como eu falei uma vez, né, que às vezes tem pessoas lá fora na rua que eu não posso ver na minha frente. Se falar um A, vai tomar uns 2 B na orelha, né? Mas, se entrar por esta porta, a minha postura tem que ser totalmente diferente. Porque vai entrar buscando salvação. E eu tenho que estender minha mão e orientar para salvar, senão eu sou uma porcaria. Esse é o meu papel. Esse é o papel de cada um aqui como missionário. Aqui dentro não tem inimizade. Aqui dentro não pode ter futrica. Ah, eu gosto de fulano, não gosto de Beltrano. Isso é estupidez crônica. Tem que usar um diplominha assim, eu sou estúpido. Ué. Não pode usar o Ricardo, tem que usar uma plaquinha, um crachá. Eu sou estúpido. É assim. Porque o que nós ensinamos aqui é o quê? Não é servir? Se servir é o que o meu me ensina, por que eu não pratico? Né? Pega para mim o ensinamento de hoje, por favor. A pasta de ensinamento. Sim, esse ensinamento aqui, ele está dizendo assim. Esse primeiro ponto aqui é importantíssimo. Ao ouvir a conversa de pessoas que são consideradas eminentes neste mundo, demonstro admiração, mas não acredito naquilo que dizem. Por que ele não acredita? Porque Meixo Sama tinha o quê? Discernimento, ele não é besta. Eu também ouço. Aqui dentro eu ouço de tudo. Daqui, de fora, de tudo quanto é lugar. Eu tenho que ouvir. A minha missão é ouvir, entendeu? Eu não posso falar, não quero falar com você, não quero. Eu não tenho esse privilégio. Eu tenho que ouvir, porque senão não precisa de reverendo, ministro na igreja, não é? Estava conversando com um amigo meu da Messiânica hoje de manhã, pelo Skype. Eu falei, ô Desumano, aqui na minha sala não tem porta não, cara. Né? Aqui, quando a pessoa chega, ela está sempre sendo atendida. Aí ele contou um caso, hoje me ligou uma missionária dizendo, olha ministro, eu estou mandando uma amiga minha aí, uma minha amiguinha, eu marquei que o senhor vai atender ela, porque tem que ser o senhor. Eu falei que isso é muito legal, muita gente boa. Né? Aí falou assim, eu falei assim, então, aí ele falou para mim assim, então eu vou ter que rebolar para arrumar um horário, que ele trabalha, né? Para poder à tarde atendê-la. Eu falei, mas você está fazendo certinho, porque a nossa escola foi essa de formação. Você não posso falar o nome dele, né? Mas assim, mas essa é a nossa formação. Eu falei, essa formação não existe mais, né? Então ela falou assim, não é tarefa dada. Eu falei assim, já passei a missão para o senhor, agora eu estou em paz com Deus. Graças a Deus, boa missão para o senhor. Né? Mas ela confia, porque entregou e sabe que ele vai, que ele não vai faltar. As pessoas quando vêm procurar uma orientação ou liga para cá, elas sabem que se o reverendo não estiver aqui na igreja, tem ministros aqui para atender. Se a Miss Cristina não estiver aqui no plantão do dia todo que ela faz, pode estar Miss Marinês na cantina, no bazar, ou Miss Lucida na cantina, alguém vai estar aqui. Sempre vai ter um ministro para poder orientar. Porque desespero não marca a hora. Não marca a hora. Então no nosso servir, nós temos que ouvir. Ouvir não significa concordar. Entendeu? Você às vezes vai se condoer. Você vai até sentir a dor da pessoa. E muitas vezes ela está mentindo para você. Porque ela quer se fazer de vítima. Né? Ou então fantasiar, quer dizer, inventar história. E que eu fui, que eu fiz, que eu aconteci. E não é nada disso. Entendeu? Não é nada disso. Então, uma coisa interessante aqui, o homem bom é sempre fácil de enganar, né? E o homem mau é difícil de enganar. Não é? O homem mau é difícil de enganar. E o que o Meshama fala aqui, chegar num ponto que o homem bom não seja enganado. E por que ele é enganado? Porque ele não está esclarecido. E como é que ele busca esclarecimento? No nosso caso aqui, tem que ler. Eu falei para o pessoal de Minas Gerais, leiam, estudem, devorem ensinamentos do Meixo Sama. Vocês vão ganhar um conhecimento vasto e não vão ser enganados. Né? Senão nós vamos viver muito numa religião mística. Não sei o que lá. Não é, nós não somos místicos.
Eu adoro essa coisa mística. Eu adoro, gosto de saber, de ver. A minha natureza é essa. Não significa que eu vou misturar as estações. Eu posso ler um livro sobre muita coisa, sobre ufologia, sobre deuses mitológicos, sobre mitologia oriental, posso ler sobre fraternidade branca, sobre Rosa Cruz, sobre o que for. Mas eu sei que eu tenho que orientar baseado naquilo que eu prego. Não dá para misturar. Né? Olha, não deu aqui, mas tem um centrinho ali maneiro, vai lá receber um passezinho, faz uma consultinha, de repente vem uma psicografia, você vai ficar no céu. Eu não posso falar isso para a pessoa. Até porque, quando eu faço isso, eu estou fazendo com que a pessoa se afunde cada vez mais no sofrimento. Eu tenho que fazer com que ela se eleve, ela liberte também até porque ela está sofrendo. Senão ela vai cair cada vez mais em depressão. Essa semana um ministro que eu nunca imaginei me procurou. Que ele está sofrendo, está em depressão. E não é da arte do Jorei. E quer vir aqui conhecer. Porque ele viu os vídeos, viu os cultos, viu o culto de aniversário. Ele entrou em choque. Quando ele viu aquilo lá, porque ele viu uma igreja que ele sempre sonhou. Eu vou falar o que é para a pessoa? Venha. Eu não posso fazer mais nada. Só tem um jeito. Vir conhecer. A arte do Jorei é para ser sentida. Né? Então, isso que é marcante. Por isso nós temos que ser imparciais. Eu posso gostar da Nadir, mas o seu Adilson pode não gostar. E qual é a diferença? Né? Se ela age comigo de um jeito e age com o seu Adilson de outro jeito, eu posso comprar a briga do seu Adilson por ela? Não. Por que eu não posso comprar? Porque a afinidade deles dois é uma, comigo é outra, mas não significa que ela seja má. Não é? É um resgate dos dois, tem que se acertar. Né? Então, nesse processo todo, a gente tem que o quê? Que saber muito diferenciar. Eu não posso agir como as pessoas comumente agem. Que é o quê? Que é agir como se estivesse numa feira. Né? Eu não posso agir na igreja como se estivesse numa feira. Eu não quero essa laranja aqui não que está podre, me dá outra. Né? E xingar o cara, falar que ele é desonesto. Aí estou na igreja, vou salvar a humanidade. Aí entra o feirante aqui. Nossa, você é ministro aqui na igreja? Eu conheço o senhor? Conhece. Eu sou o feirante que a senhora xingou. Né? Então não adianta ser hipócrita. Aí quem que é mal nessa história? O sacerdote, o ministro no caso. Ser ministro, ser messiânico, vamos colocar assim, no caso da arte do Jorei, é ser aqui e lá fora. Lá fora é mais difícil. Aqui dentro é obrigação. Mas se for uma obrigação que não tiver sentimento, não é nada. É máscara. E as máscaras aqui na arte do Jorei desabam. Elas não caem, desabam. Né? Outro dia, numa palestra do culto, eu falei coisas muito fortes sobre a postura que tem que ter os ministros e membros aqui na arte do Jorei. Que não é, eu repeti esses dias para uma pessoa, que não é espaço para ministro mulherengo, cachaceiro e vagabundo. Uma pessoa se doeu, achou que está falando para ela, mas nem chunca a pessoa. Está se achando o último, louca da vida. Sabe, a pessoa quer ibope. E aqui na arte do Jorei não tem estrela, né? O ministro não, mas vai ser ainda, né? Lá de João Pessoa, falou para mim assim, cara, eu assisti o culto, fiquei emocionado. Quando acabou a palestra, que as pessoas bateram palma, e você falou e disse até rindo, na arte do Jorei não há palmas. Falei assim, eu entendi o que você quis dizer. Aquilo me tocou muito, porque na arte do Jorei não tem estrelas. Né? Não tem estrelas. Né? É lógico que é gostoso você ouvir, mas assim, não há espaço. Não há espaço, não tem espaço. Ninguém vai dançar aqui.
Só me chamou assim, off, que de vez em quando ele treina algumas coisas, uns passinhos, né? Lá dentro. Mas assim, não há espaço para idolatria. Não há espaço para estrelismo. Não há espaço para presunção. Não há espaço para arrogância. Não há espaço para isso. Se nós somos duros às vezes nas palavras, é porque a gente quer que a coisa não saia dos trilhos. E isso é assim. Conversando com o reverendo Wilson no sábado, falei, Wilson, agora nós vamos ter que ser pais. Porque muitos virão buscando abraço, colo de pai. Alguns vão ter que tomar bronca de pai, mas a maioria vai ter que ser cuidado como pais. Não é? Porque as pessoas estão chegando desfaceladas, né? Com os sentimentos em frangalhos. Só que nós temos que mostrar que nós somos diferentes. Não só no discurso, mas na ação. E eu fui bem claro, que se eu souber que algum estudante de orei distratou alguém, ele está fora. Eu não falei brincando. Se ministro distratar um membro, ou quem quer que seja, por um motivo banal, desrespeitar, ele está fora. A Arte de Orei nasceu com 7 pessoas, né? E nasceu com um propósito, que era fazer o nome do meu sistema brilhar, os ensinamentos dele serem praticados, né? E eu não vou permitir que homem algum manche isso. Não tem lógica. Quem começou a manchar saiu. E nós nem expulsamos, hein? Não chegou nem a precisar. A pessoa saiu, porque não tem afinidade. Quantos vieram aqui e quer ser paparicado? Ah, não me deu atenção. Ah, o reverendo não deu atenção. Poxa, eu falo com todo mundo. A pessoa quer um atendimento exclusivo, VIP. Não dá, meu. No culto de sábado, por exemplo, tinha como? Atender alguém só você? Não dá. Não tem como. Aí às vezes as pessoas fazem comentários tão bestas que parece que eu sou a pessoa mais inacessível da face da terra. Não é? Porque eu atendi o padre, eu atendi a freira, eu atendi o menino que veio da outra igreja, de outros locais e tudo mais e tal. Meu, não tem como. Né? Então, é bem interessante isso. Nós temos que tomar muito cuidado de saber realmente utilizar às vezes o mal para o bem. Sabe? Pessoas com quem nós nos damos, de repente sejam aquelas pessoas que vão fazer com que aconteça um grande milagre na nossa vida. Tem que transformar. Tinha um ministro, na minha época de messiânica mundial, que eu não suportava ele. Achava ele entojo. Depois o bicho ficou meu melhor amigo. Verdade. Conversamos muito na época, foi muito, uma fase minha foi muito importante, de busca. Mas o espírito de busca faz com que você não veja o bom e o mal da pessoa. Você quer pegar o lado bom, o melhor dela. Ela pode ser uma tranqueira em alguns pontos, mas ela tem um lado dela que é bom demais. Você tem que pegar isso aí, ué. Como se Deus trouxesse a pessoa na hora certa. Ué. Nós convivemos durante anos com vários ministros. E ele vai embora para casa, e era longe de Padedel, a gente ia, às vezes o cara parava, pô, vamos parar para comer alguma coisa, e parava e o cara tomava cerveja e conversava para cá, nós ficava até 2 da manhã conversando. Todo santo dia. Eu virei alcoólatra? Não. Agora, nós aprendemos pra caramba. Depois falava que o cara ia para boate, que é isso, com a gente nunca foi, comigo também não foi. Não é? Nesse ponto eu não posso falar um A, porque comigo nunca aconteceu. Estava sempre eu e a Elisete. Né? Só que isso foi uma fase, foi uma época. Pois o cara se queimou para tudo quanto é lado. Mas nós aprendemos muita coisa com ele. Sabe? Demais, o modo de servir, o modo de dedicar, o modo de isso, daquilo, outro. Né? E assim vai. Mas a gente tem o hábito triste de ficar focado naquilo que ele não presta. Porque ele não presta. Porque ele fez isso. E não é nem com você, às vezes. Né? O que você pode aprender, ué? Né? É duro tirar, como é que eu vou dizer, um tesouro, ou aquilo que mais valioso, até daquilo que você, do que está podre. Mas se você futucar, você acha. Eu estava assistindo uma série que passa ontem, chamada Febre do Ouro. E os caras, para tirarem, eu acho que era 10 gramas de ouro, 10 gramas de ouro,
eles tinham que peneirar ou garimpar lá cento e poucas toneladas de terra para tirar 10 gramas de ouro. É terra pra caramba, né? Então você fica pensando assim, poxa vida, se o cara tem esse trabalho todo e usar todo né? É muita terra. Mas no final de uma temporada o cara tira 5 quilos, 9 quilos de ouro. Quando está bem. Senão tira 3 quilos. Né? Mas para tirar 3 quilos, quantas milhares de toneladas de terra e de cascalho ele tem que trabalhar para tirar o que é mais valioso? Né? Mas muitos de nós têm a mania de querer encontrar o ouro já em cima, sem estresse. Eu vou pegar as pepitas lá, que é mais fácil, né, Susan? Né? Todo mundo quer ficar rico, mas ninguém quer trabalhar. Quer ganhar fortuna de graça. Não vem assim. Né? Então, por isso que nós temos que tentar enxergar sempre esse lado. E outra, se entrar alguém que é mentiroso, a gente sabe que a pessoa é mentirosa, ouça. Você não precisa saber que você sabe. O segredo de um bom ministro, de um bom sacerdote, é o que o Estamos está ensinando aqui. Ele pode falar que ele faz o mundo. Tá bom, que bom, né? Mas não significa que você vai fazer. As pessoas confundem muito. Né? Esse segundo ensinamento. Nossa, esse trem aqui é bom, né? Mas você fica todo perdido, né? Dos braços para onde vão. Vamos fazer um anexo aqui. Viu, só Deus? Precisamos fazer um anexo para cá. Aqui mais. Quando parece que os outros estão errados. Procuro ser visto por Deus, mas não me importo com os olhares dos homens. Esta é a verdade. Portanto, a maneira de pensar é se mostrar somente para Deus, agradar a Deus e contentar-se com isto. Pensando assim, sempre teremos grande proteção de Deus. Mas isso não é tão fácil para os outros devido a diversos costumes e hábitos. Quando a pessoa chega a esse nível, não critica as pessoas, a igreja, e não deixa sair uma única palavra ruim da boca. Pode pensar o que quiser, porque Deus concede liberdade de pensamento. Esse aqui é uma chave maravilhosa para você não errar. Eu venho na igreja por causa de quem? Por causa de Deus. Se na minha condição hoje de reverendo, eu estou dedicando, eu estou focado em quem? Deus. Eu quero fazer o melhor para quem? Para Ele. Isso não significa que eu vou atropelar as pessoas. Aí eu não vou te ouvir não, porque o negócio é só como chama. Ele tem que mandar um e-mail para mim, falar no meu ouvido, para eu saber o que ele vai falar. Né? Não. Eu tenho que saber, o Chama fala, às vezes as respostas, os sinais vêm através das pessoas mais humildes. Mas as pessoas, se pega a pé da letra, vai ficar cega e não vai ouvir ninguém. Então tudo é bom senso, por isso tem que ler muito ensinamento. Aqui ele não diz para não ouvir ninguém, né? Ele diz que ele está focado em Deus. Sendo focado em Deus, né, você tem proteção. Né? Agradar a Deus, você recebe proteção dele. Servir a Deus, você recebe méritos dele, através da sua postura. Então, às vezes a gente fica todo melindrado, não fala com o Beltrão, não fala com o Beltrão. Gente, não, é muita mesquinharia para pouca coisa. É muita coisinha, é pobreza. Se as pessoas que cometem erros, cometem por quê? Porque não tem esclarecimento e ensinamento, não lê. Então elas são o quê? Umas coitadas. Vai ficar perdendo tempo. Ai, fiquei chateado. Aliás, eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma palavrinha que eu abomino, é chateado. Ah, eu estou chateado. Ah, fiquei chateado. Ah, fiquei chateado. Cara, essa palavra, eu acho que eu nunca falei na minha vida essa palavra. Falei agora. Fiquei chateado de falar essa palavra chateado. Né? Sabe por quê? Porque é tão pequeno e causa um mal tão grande. Pensa. Ela é tão pequena. Ah, estou chateado. Seu Deus está com dor de barriga. O que dói mais? Fica chateado ou ficar com dor de barriga? Depende da pressa, né? Né? Ué.
Então, para que perder tempo com quem não vale a pena? No nosso nível de busca, você tem que aprimorar até tal ponto que se alguém está fazendo tal coisa, se alguém não gosta de você, isso não é problema seu. Está agindo corretamente? Está com a consciência tranquila? Está focada no ensinamento, no servir? Para que você vai se estressar se o nego está mentindo usando o seu nome? Meu Sama mesmo fala que ele ria quando vinha falar mal dele. Se meu Sama ria, para que eu vou ficar chateado? É uma pequenez tão tosca. Por isso que eu falei no culto, detesto fofoca, detesto mentira, detesto futrica. Abomino bajulação e puxa-saco. Entendeu? Não gosto, porque eu não sou assim. Né? Para conseguir o que eu quis, nunca puxei o saco de ninguém. Eu aprendi a servir, através do Kokorokubari e Kekubari. Dar atenção às pessoas, prestar atenção nas pessoas. Com quem que eu aprendi isso aí? Na época da Medicina Mundial, com o reverendo Tetsuo Watanabe. Oh, mas o cara... eu aprendi coisas maravilhosas com ele. Eu vou negar isso? Não posso. Eu aprendi coisas maravilhosas com o reverendo Francisco. Eu vou negar isso? Jamais. Porque eu sou grato. Os defeitos, até eu tenho. Todo mundo tem. Né? Não tem nenhum santo aqui. Mas eu sei ser grato. A gratidão não custa caro e fica gravado. Até hoje eu uso minhas palestras, trechos, experiências, situações que eu aprendi. Orientou, eu pratiquei, deu certo. Eu vou falar que não funciona? Eu não sei o que se passava no coração da pessoa, mas eu sei que eu pratiquei e funcionou. Agora, em momento algum, existe aqui na arte de Jorei idolatria. Aí eu só vou lá por causa do reverendo. Aí eu só vou lá por causa do ministro. Só vou lá por causa da ministra. Não tem isso. Aí eu não vou porque o ministro me tratou mal. Eu não vou porque o reverendo me tratou mal. Então fica em casa, vai ter novela. Não é? Vai ter novela, ué. Enche menos o saco. Na verdade, porque tem pessoas que vêm com dom. Elas vêm para criar problema. A sua sabedoria que vai fazer você fazer com que as pessoas transformem na positiva ou negativa. É o que está dizendo aqui. Está no ensinamento. Né? É você que vai saber transformar isso numa coisa boa ou negativa. Eu já falei uma vez uma orientação. Você está com raiva? Está com mal da vida? Vem, faz oração, recebe jorei, vai dedicar na limpeza. Vai lavar banheiro. Vai varrer rua. Vai descarregar essa energia numa ação. É melhor, vai doer menos. E não vai ficar chateado. Né? Não vai perder tempo. Né? Olha o ensinamento de hoje. Quem não lê ensinamentos. Com relação às publicações do nosso templo, existe algo muito interessante. Todos os artigos são bons, não apresentando ponto algum passivo de crítica. Como, porém, a leitura dessa matéria constitui um obstáculo poderoso à ação do Jashin, eles fazem de tudo para impedir que sejam divulgados. Além disso, essas entidades malignas têm um enorme temor do sofrimento que lhes causa a leitura de qualquer assunto referente à nossa doutrina. Frequentemente, pessoas vítimas desses encostos confessam, após terem se libertado, que não gostavam de ler os nossos ensinamentos. Um bom método, portanto, para testar se alguém com problemas tem ou não encosto de Jashin, é deixar as nossas publicações num lugar bem visível dentro da casa. Se a pessoa os pegar e ler, é sinal de que está livre. Caso os ignore, não cometo erro algum ao afirmar que é uma vítima do encosto de Jashin. Ou seja, leia ensinamento. Ministre jorei. Ministre alto jorei. Está com dor no peito? Alto jorei. Está com dor na cabeça? Alto jorei. Receba quantos puder na nave. Mas está em casa? Ministre alto jorei, deitado. Não tem coisa melhor. Sabe? Nós temos algo no peito, que é o Ricari. Vamos utilizá-lo. E nada melhor do que utilizá-lo na gente mesmo também. Né? Então, tudo. Você tendo essa arma, vamos dizer, poderosa, que são os ensinamentos, você se protege de tudo. E Deus te dá um grande poder também de tomar decisões certas. Por quê? Está dedicando para Deus.
está ligado em Deus, está focado, tem proteção, consequentemente vem o quê? Vem sabedoria, para agir com quem? Como utilizar a pessoa má, não ser ludibriado, não ser enganado, não cair em armadilhas, não julgar, e saber se posicionar sempre, porque você não dá brecha. Nós somos culpados daquilo que nós vivemos hoje, positivo ou negativo. Nós semeamos, mas fulano que me sacaneou, sacaneou porque você teve afinidade, ué. Alguma coisa você fez, mas eu sempre fui correto. Alguma coisa foi feita para gerar isso aí, ué. De graça não foi. Nós vivemos numa situação hoje que todo momento nós somos vítimas de algo, né? Mas se você pensar bem, nós não somos vítimas não. Nós mesmos criamos, semeamos, pode não ser na ação, mas pensou ou falou. E uma palavra dita, como essa uma fala aqui, aqui no final. Certas coisas não se deve falar ou fazer. Normalmente por causa de sentimentos repentinos, que é a raiva, mágoa. A pessoa se manifesta de maneira impulsiva. Diz e faz coisas que não deve. Quando não fala, controlando esse impulso, descobre depois que foi bom que não falou ou agiu. Porque aí viu que o quê? Ia acontecer uma desgraça, ou ia passar uma vergonha, alguma coisa ia acontecer. Quando você toma atitudes por impulso, certeza que você está lascado. Passado 2 horas, ele infartou e faleceu. Ela disse aqui em frente ao Sorejo: graças a Deus, eu não disse nada, porque eu ia estar com peso na consciência, que eu ia descarregar um caminhão em cima dele e ele já estava com problema. Outro dia eu estava vendo no Facebook uma historinha, uma piadinha. O marido ligou para a esposa, né? E falou, eu estava assim, onde você está, seu... Xingou o cara, tudo quanto é nome. Onde você está, seu isso, aquilo outro, tal. Ai, amor, sabe aquela joalheria que tem aquele colar que você tanto quer? Ah, meu amor, sei sim, o que tem? Eu estou no bar do lado. Né? Não é? Então, quer dizer, sabe, às vezes as pessoas perdem tanta oportunidade. Esse controle aqui da impulsividade é outra coisa que cria um mal-estar, como é que é? Eu não tenho papo na língua. Eu falo que veio na telha. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quem sabe bater, sabe apanhar também. Tem que saber apanhar, né? Então tem que tomar cuidado. Se você não tem certeza, não fale. E mesmo tendo certeza, aguarde o tempo certo. Sabe? É melhor evitar uma discussão que vai virar uma coisa monstruosa. E no momento que certas coisas se esclarecem, porque, começamos a falar aqui, tem momentos que se você for agir por impulsividade e falar o que você acha que está certo, que é o que você acha que está certo, pode ser verdade e pode não ser. Lá na frente pode surgir uma situação, e aí? Pois é, ué. E isso não é, essa história foi o exemplo que você contou aqui, mas a gente já sabe tanta coisa que já aconteceu. Né? Por quê? Aquela moça que veio aqui, que sumiu, aquela maluca, que só queria que alguém aqui falasse para ela se o namorado dela ia voltar para ela ou não. Ela rompeu por quê? Porque ela descarregou um caminhão por causa do ciúme dela em cima dele. Ele rompeu com ela. E ela está até hoje, deve estar perdida por aí atrás de alguém que diga para ela que o cara vai voltar, talvez em 2050. Né? Porque ela não vai sossegar enquanto alguém dizer, vai voltar amanhã para você. Sabe? Mas tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Eu não posso nunca falar ou tomar decisões por causa dos outros.
Aí começamos a fala. Eu estou aqui na igreja. Nós temos um grupo em vários locais. Alguém maltratou um membro em algum local. Eu vou ficar bravo. Mas eu quero saber o que ele fez primeiro. Né? Teve um caso, por exemplo, anos atrás. Um missionário nosso estava recém-chegado na Arte de Jorei de outro estado. E ele fazia reuniões com pessoas na casa dele, da mãe dele. E teve um ministro, né, que reuniu um grupo de membros e foi na porta da casa dele fazer a arruaça. Esse rapaz ficou indignado, né, e não sabia o que falar. Eu falei para ele assim: quem que é que está lá? Ele falou: é fulano e tal. Eu falei: eu conheço. Conhece? Eu falei: conheço. Então você vai fazer o seguinte: você vai na unidade dele, você vai sentar na frente dele e vai falar assim: tem uma pessoa que quer falar com o senhor, e vai ligar para mim. Assim ele fez. Quando eu falei: ministro fulano tal, só me desculpar, mas tem uma pessoa que quer falar com o senhor. Falou: quem está falando? Ministro fulano. Quem está falando aqui é o Dorival. Eu não falei nem que era reverendo. Tudo bem? Tudo bem. Eu falei: você... Não, é que o nosso amigo aqui, o rapaz fulano de tal, me disse que você, com um grupo de pessoas, foi na porta da casa dele e fez isso, 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 isso. Porque não sei o que lá, porque aqui é assim, e Meixo-sama não pode trazer uma mentira para cá, que a Arte do Jorei é uma mentira, e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei: olha, você acha isso? Que nós estamos usando o ensinamento de Meixo-sama para poder mentir. Eu falei: que não sei o que lá. Eu falei: tá. Vou relembrar a sua memória. Isso no telefone. Você é fulano de tal, não é? Sou. Você não lembra de mim? Não lembro. Lembro. Então vou refrescar sua memória. Eu trabalhava no departamento pessoal da sede central. Você se lembra? Tá lembrando? Então, se você se lembra, no ano tal, você foi para lá de castigo. Não, mas não é bem assim, não é bem assim, porque foi eu que te coloquei numa mesinha para ficar lendo ensinamento. Então eu vou relembrar para você o que você fez. Não precisa, volta e relembrar. Você lembra que você era noivo de uma membro na sua cidade natal? Então vou te relembrar que você engravidou uma frequentadora. Você lembra disso? O cara acho que deve ter feito nas calças do outro lado do telefone. Não, mas refrescando mais sua memória. Você foi tão infantil que você pegou dinheiro da igreja e ainda fez um aborto. Você lembra disso? Então vamos fazer assim, ó. O rapaz aí não sabe dessa história, mas eu sei. E você sabe que eu não estou mentindo. Então, dedica, cara. Vai salvar pessoas e deixa o menino dedicar em paz. A gente só está servindo o Meixo-sama. Mas, se você continuar agindo desse jeito, eu vou ser obrigado a falar isso para ele. Aí a sua verdadeira face vai ser mostrada. O que você decide? O senhor me desculpa, isso nunca mais vai acontecer. Tchau, adeus, um abraço. Nunca mais, filho. Né? Nunca mais. Sabe, quando é para defender alguém por justiça, eu vou até o inferno. Se aprontou, eu me desculpo. Entendeu? Porque é o nome da Arte do Jorei. Agora, se foi um erro individual por burrice, ele que arca as consequências. Véio. Foi ele que fez. Eu vou me desculpar porque... Não, usou o nome da Arte do Jorei, a culpa é minha. Entendeu? Se é dele, ele vai ter que responder pelos seus erros. Nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. Senão também não há verdade. Aí não há justiça. Todo mundo que comete seus erros, todo mundo comete, não tem um santinho aqui. E cada um sabe que vai arcar com as consequências dos seus atos. Cedo ou tarde isso vai vir e vai ter que ser pago. O que compete a nós é praticarmos o maior número possível de coisas boas. É ajudar o maior número possível de pessoas. É ganhar gratidão, receber gratidão das pessoas, dos nossos ancestrais, dos ancestrais dessas pessoas, porque nós estamos servindo. A soma de tudo isso aí vai chegar até Meixo-sama.
e vai retornar através de mérito. Então aquele pecado pode virar uma poeira, mas não se perdeu, você sabe que está lá. Mas na hora de prestar conta, você sabe que eu fiz isso aqui, mas salvei isso aqui, então aquilo lá fica insignificante, mas você tem que pagar. Talvez, com mérito, você pague através de uma gripe, mas por falta de gratidão, talvez você pague com um câncer. Não estou dizendo que câncer é isso não, é só um comparativo, não é? Por isso que o ensinamento é tão claro, é tão simples, você vê? Ensinamento simples. Lê ensinamento, tem proteção. Não consegue ler ensinamento? Não tem força. O negativo atua. Aí você fala o que você quer e acha que está no ensinamento. Está escrito aonde? Não, que o Bestam fala que tem que ser assim. Tá, mas tem um outro que ele fala assado. E aí? Né? Aqui ele fala, eu quero serviço por Deus. Se você pegar o pé da letra, não, eu não quero nem saber o que vocês pensam. Eu vou fazer o que está na minha cabeça. O que ele está me intuindo, vamos colocar assim. Só que o Bestam também fala, às vezes as coisas boas vêm através das pessoas mais humildes. Quantas vezes aqui, ou fora, num momento meu de preocupação, de tristeza, eu saí para comprar alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa, que alguém me falou uma coisa que me tocou e falou assim, nossa, me fez um bem gigantesco. Isso é Deus atuando. Véio. Se eu estou de mau humor, com raiva da vida, a primeira coisa eu tenho que chegar no espelho e falar assim, e aí, trouxa, vai brigar com quem hoje? Não, briga com você mesmo. Véio. Descarrega a sua raiva em você. Ninguém tem culpa. Né? Eu chego um dia aqui de lua virada, eu vou brigar com os membros aqui da igreja, eu vou dar esculacho nos ministros, nas pessoas. Alguma vez eu fiz isso? Nunca fiz. Véio. E às vezes motivos você tem. Sabe? Então, a gente tem que aprender, isso é de Shoi. Tem o ensinamento do Messama que ele fala que ele admirou muito um senhor, que ele foi visitá-lo, que é o não se irrite. Vencer a ira, né? Que ele viu o marido discutindo com a esposa num cômodo ao lado, brigando, babá. Quando voltou para conversar com o Messama, estava com a fisionomia tranquila, sabe, em paz. Ele falou assim, nossa, sabe? Isso é um exemplo que nós temos que seguir. Mas isso está onde? É livro de historinha? É livro da carochinha? Está no ensinamento, velho. Está no ensinamento. Agora, por que nós não lemos o ensinamento? É preguiça? Alguns é. Alguns é pura preguiça mesmo. Outros não conseguem. E quando você não consegue, você fica à mercê. O vento bateu para cá, tu vai para cá. O vento bateu para lá, tu vai para lá. Então você é facilmente manipulável. Tudo que você fala, que alguém falar para você, você vai acreditar. Aí tem isso aqui, ó. E aí? Tudo que te falar, olha, amanhã o mundo vai acabar, vou vender tudo que eu tenho. Dizem que parece que você tem só um dia de vida. Pô, vai ficar então em depressão, vai se matar. E assim vai. Sabe? Porque a pessoa não tem discernimento. Quando você está com um nível mais baixo de espiritual, não consegue ler ensinamento. Então tudo que você vê distorcido. Tudo que você ouve diferente. Né? Não é... Quando você faz na escola ótica, aquela matéria ótica, eu não sei como é que é. A gente está vendo aqui reto aqui, mas lá por dentro é o tal contrário, né? No nosso globo ocular por trás, lá dentro da gente, está aqui, mas você vê ao contrário, né? Você vê invertido, né? Às vezes o nosso nível espiritual está tão baixo que a gente está desse jeito. É como se o nosso espírito tivesse invertido e você vê tudo do jeito invertido. O que é bom é ruim, o que é ruim é bom, a mentira vira verdade, a verdade vira mentira. Você fica totalmente invertido espiritualmente. Aí é a culpa de alguém? Não. Isso é espírito de busca. Eu me recuso a ser fraco espiritualmente. Eu me recuso a ser um ignorante na fé. Eu me recuso a ser um ignorante em qualquer... Eu quero ler, eu preciso saber. Eu saber não significa que eu tenho que ficar como tem... Outro dia eu falei para uma pessoa. Falei, olha, lá de Minas Gerais, a Gláucia. Falei, Gláucia, cuidado com algumas pessoas que você compartilha textos. Essas pessoas são loucas. Usam o nome de Meixo Sama, acho que fica o dia inteiro filosofando. Né?
filosofando, e filosofando, que o Meixo Sama fala, e questiona, e briga, e pesquisa, e vai atrás, quer saber. O espírito de busca é interessante. Nesse momento, nesse sentido é. Só que pratica, pelo menos 1%, porque eu sei que na casa dela é um inferno. Nos atacou, mentiu, falou um monte de besteira, porque eu não quis que ela se tornasse ministra. E não vai mesmo. Na arte do Jorei, não. Louca? Não precisa de louco na igreja. Né? O que acontece? As pessoas, ao invés de usar o que você pesquisa para o lado bom, usa para brigar, para questionar, para discutir. Isso não salva ninguém. Né? Quem quer saber o nome de Meixo Sama lá nos quiprocó do mundo? O pessoal quer saber se o Jorei funciona ou não. Meixo Sama teve várias reencarnações, teve 8. Nego que está preocupado de saber, meu Deus, mas ele foi. Mas e daí, bicho? É agora, é Jorei, está sabendo se salva ou não. Eu estou doente, eu preciso ser curado. Não é? Aí nem quer filosofar, por que naquela época ele pensava assim. Nego quer responder se fosse Meixo Sama. Porque quando Meixo Sama usava a assinatura tal, ele queria fazer isso. Ele falou para você? Tu conversou com ele, psicografou para você, mandou uma mensagem? As pessoas viajam na maionese. Usando o quê? O nome de Meixo Sama. Outro dia eu fiz uma oração, porque eu falei, poxa, Meixo Sama, tem pessoas que usam o seu nome em vão, tem pessoas que ganham dinheiro usando o seu nome, tem pessoas que o roubam usando o seu nome, tem pessoas que abrem igreja usando o seu nome, porque o Senhor permite, é a sua vontade que prevalece. Então eu cansei de brigar. Que agora eu não tenho mais por que brigar. É besteira, é perder tempo. Aí era estupidez minha, aí é o meu lugar. Meixo Sama está muito acima disso. Ele não precisa que eu defenda. Ele sabe o que tem que ser feito. Eu falei, Meixo Sama, então, esse lado é seu, eu não vou nem nunca mais, me perdoe, eu fui estúpido. Né? Eu usei o crachazinho de estúpido, eu sou estúpido. Eu falei, não vou mais entrar nesse mérito. A partir de agora eu vou focar na arte do Jorei. Quero fazer o melhor para que ela cresça. Se alguém nos atacar, não é problema meu, é problema do Senhor. Se alguém nos elogiar, também é do Senhor. A gente só tem que fazer a nossa parte, que é esse segundo ensinamento. Está focado no que Deus quer nos mostrar. Certo? O que tem sábado mesmo? Porque é tanta reza que eu já nem sei mais. Sábado é antepassado, né? Sábado é culto dos antepassados, às 5 horas da tarde, e reunião de instrutores às 15 horas. Né? Acho que só, né? Porque a gente rezou tanto esse mês que faz 2 meses que a gente está rezando pra caramba. Né? Mas, de uma forma, só para encerrar, foi muito gratificante o culto passado, de sábado. Eu acho que um dos maiores presentes que eu recebi, que nós recebemos, foi o Padre Mauro chegar aqui correndo. E ele tinha um casamento nesse dia. Ele pediu para um outro padre fazer o casamento, porque ele tinha que vir aqui assistir o culto. Olha que coisa maravilhosa. E falar o que ele falou aqui em cima. Né? O respeito que ele tem por Meixo Sama. O respeito que ele tem pelo nosso servir aqui na arte do Jorei. E às vezes muito... Hã? Ele reverenciou, bateu 3 palmas, e às vezes muito messiânico, nos esnoba, nos ignora e nos ataca. Eu tenho vizinhos que viu eu com corrente, perceberam que eu tinha deixado de usar, né? Eu era da outra, e aí viu eu usando, agora quando passa perto de mim, a cabeça. Pois é, antes já fazia a mesma coisa. Não adianta, isso não é problema nosso. Então, aí está escrito aonde isso? É que não lê ensinamento. Talvez se lessem, viriam lá tanto ensinamento que fala sobre isso. Tá ok? Muito obrigado a todos. Uma boa noite.